O texto que vamos ler nessa manhã se encontra em Lucas 18 a 23. Lucas 18 a 23. Amém? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Qual era o cerne do problema do jovem rico? Porque ele era infeliz. A Bíblia conta que ele tinha tudo para ser feliz. Segundo o conceito da época, vivia a religião que professava, guardava os 110 mandamentos, os mandamentos dos escribas, as 33 normas sabáticas e os rituais de purificação. Era um jovem aceitado por toda a população daquela época. E ainda, ele era muito rico. Além das bênçãos e vantagens de ser rico, ele tinha certeza de que Deus estava feliz com ele, porque naquela época em qual ele estava inserido, quando uma pessoa era afortunada, tinha muitos bens, significava que Deus estava feliz com ele. Porque para os judeus, Deus só estava realmente feliz com alguém quando aquela pessoa era rica, era fiel a Deus. Apesar de tudo isso, aquele jovem era infeliz. Ao conhecer o seu ministério, ao conhecer Jesus e seu ministério, sentiu que aquele jovem profeta poderia ajudá-lo a encontrar o sentido da felicidade. Cristo primeiro fez pensar: você guarda os mandamentos? Mas tal observância para aquele jovem era coisa cotidiana, era coisa normal. Deus perguntou se ele guarda os mandamentos, mas reparou que Jesus perguntou não a primeira parte, mas a segunda parte para aquele jovem, porque era inconcebível pensar que um judeu não guardava o sábado e não amava Deus. Cristo primeiro o fez pensar: guarde os mandamentos. Mas tal observância não lhe trouxe a felicidade. Não porque guardar os 10 mandamentos está errado, mas porque você os guarda de forma equivocada. Aí Jesus foi ao cerne: vende tudo, desprenda-se disto, divida com os pobres e segue-me. O problema daquele moço é que ele era um grande egoísta. Nunca dividir as bênçãos de sua fortuna com alguém que precisava. Ele não desejava fazer aquilo agora. Tal egoísmo torna sua vida insuportável.
Muitas vezes nós recebemos uma bênção, mas ocultamos para nós, não desejamos dividi-la com ninguém. Com a história dos jovens ricos, aprendemos algumas coisas. Você pode estar passando pelo mesmo dilema. Segue a Cristo em tudo, mas ainda é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque você ainda não o ama. Você se apega às coisas ou a fatos ou a situações da vida, mas está longe das pessoas. A Bíblia ensina que a única coisa que merece o nosso amor são as pessoas e não as coisas. Em primeiro, você deve amar a si mesmo. Nós só podemos amar alguém se nós nos amamos. Depois de amar a mim mesmo, eu devo amar ao meu próximo, as demais pessoas, incluindo a nós mesmos. Nós devemos nos amar. Mas geralmente passamos a vida toda amando casas, amando carros, amando posições de emprego ou até mesmo posições dentro da igreja. Mas esquecemos do que é verdadeiramente importante: as pessoas, aos membros da igreja. Devemos amá-los incondicionalmente, devemos amar pelo que é, por ser o nosso próximo. Mas geralmente o pior de todas as bênçãos que recebemos, nós não dividimos. Deus, ele está sempre nos abençoando. O que nós estamos fazendo com as nossas bênçãos? Estamos compartilhando, estamos sendo fonte de esperança e de bênção para o próximo? Ou estamos nos isolando e tendo tudo só para nós? Imaginemos o sol. Imaginemos o sol como uma grande lâmpada. As lâmpadas que nós usamos aqui chegam ao quê? Uns 300 watts de potência. O sol libera a cada segundo o equivalente a 380 septilhões de watts. Para fazer a gente pensar mais ou menos o tamanho desse número, é 380 com 24 zeros depois dele. Númerozinho um pouquinho grande, né? Essa é a luz que o sol libera a cada instante. A luz emana do centro do sol, onde átomos de hidrogênio, com a força da gravidade, vão se chocando, e a cada molécula do hidrogênio se batendo uma na outra, forma-se o hélio. Isso faz com que a energia se desprenda em enormes quantidades de energia que ilumina e aquece. O Sol ilumina em todas as direções, tanto planetas quanto luas e demais objetos que se encontram ao seu redor. Mas para isso ele se decompõe. Para o Sol poder dar a luz, ele precisa se entregar, ele precisa perder. A cada segundo ele perde 44 milhões de toneladas de sua massa total. Mas o interessante é que, se ele não fizesse isso, se ele não se entregasse, se ele não se der, seria o seu fim. Porque o Sol ele vai
com esse processo que ele vai fazendo, se ele retesse tudo isso para si, ele ia se aquecer, e ia chegar um determinado momento que ele ia explodir, podendo assim formar um buraco negro. Só continua vivo porque ele distribui o que tem. Ele distribui, espalha para todos os lados a sua luz e o seu calor. Será que nós estamos sendo como o sol ou estamos sendo luzes enganadoras? Um fenômeno muito comum na natureza é a migração de pássaros. Eu acho que já percebeu que um pássaro, quando o lugar está ficando mais frio, ele se muda para um local onde ele possa encontrar mais calor. Saem do hemisfério onde estão por causa da proximidade do rigoroso inverno e voam para lugares com temperaturas mais amenas. Nessa viagem passa por muita tempestade, onde há muita escuridão. Por isso procuram as luzes de uma cidade ou de um estádio ou de aeroporto. Esses com mais frequência, mas muitos aeroportos são cheios de vidraça. Os pássaros voam para o saguão, onde estão os passageiros em busca da luz. Não veem o vidro, batem com extrema força na vidraça e acabam mortos ali, no chão. Muita gente procura nossa ajuda, porque percebe que nós temos luz. A luz do Evangelho. Eles estão ansiosos procurando a luz que tanto necessitam. Mas quantas vezes nós somos como as luzes enganadoras do aeroporto de plantão, cheios de vidraça, onde ninguém pode nos alcançar. E as pessoas no desespero, procurando a luz, batem na vidraça. E muitas das vezes perdem a sua vida sem alcançar a luz que nós poderíamos estar distribuindo. Morrem despedaçados aos nossos pés. Muitas das vezes nós somos cegados para não enxergar nada além do que o nosso umbigo. Devemos estar aptos, buscar a luz que é Jesus, mas nós não devemos apenas buscá-lo, devemos também compartilhar a luz, devemos estar compartilhando o amor de Jesus para todas as pessoas. Conta-se que nem todas as najas cospem, algumas atacam, mas na África, normalmente elas cospem mais do que atacam. Preferem debilitar a vítima pela cegueira, para depois comerem-nas. Um naturalista britânico, certa vez, foi chamado por seu vizinho. Tem uma cobra na minha garagem. Poderia tirá-la para mim? O tal cientista experiente começou a examinar o local, até que encontrou uma caixa suspeita. Chegando naquela caixa, ele a abriu, chegou perto e só lembrou depois de alguns segundos, dias ter visto o corpo negro de uma naja. Saiu correndo, passou substância alcalina para retardar o efeito do veneno. Levou ainda 3 dias para ver novamente. A naja lançou seu veneno por orifícios que ficam em sua mandíbula.
Sua pontaria sempre certeira atinge os olhos, reconhecidos pelo reflexo da luz. Pode acertar sem mais de erro uma distância de até 2 metros. Que pontaria, hein? Os nossos olhos, ele é conhecido por ao perceber a luz, ele automaticamente se fecha. Mas a Nádia, ela consegue ser mais rápida ainda. E quando percebe, ela ataca o único ponto onde nós podemos detectar a luz. Assim fazendo com que nós não chegamos. O pecado faz a mesma coisa conosco. Ele nos ataca diariamente, tentando fazer com que a gente não possa mais enxergar a luz que é Jesus Cristo. Rockefeller, primeiro homem no mundo a juntar a ter $1 milhão. Em sua conta bancária, sua fortuna cresceu tanto que possuía muito mais do que alguns países pobres. Mas, quando ele tinha 56 anos, ele descobriu que tinha câncer. Fazendo os exames, os médicos lhe deram apenas 6 meses de vida. E falou para ele: curta a vida, faça tudo o que você desejar. Disse-lhe o médico. Ele parou para pensar em sua vida, em tudo aquilo que ele tinha feito. De que adiantaria juntar tanto dinheiro? Começou a enxergar um número excessivo de crianças nas ruas de Nova York. Decidiu então ele abrir uma fundação, a Fundação Rockefeller. Começou a ajudar e a se envolver com os necessitados. Um ano depois, ele voltou àquele médico que tinha o desenganado, totalmente curado. Rockefeller morreu aos 93 anos de idade, feliz da vida, porque vivera o dobro da estimativa do médico. Aprendeu a amar e a dividir suas bênçãos. Quando nós botamos a nossa felicidade, o nosso empenho em coisas materiais, nós a cada dia vamos nos atrofiando, vivemos reclusos. Deus não quer que a gente viva assim. Mas quando aprendemos que a felicidade e as bênçãos são para compartilhar com as pessoas, vivemos mais felizes, mais alegres e temos uma vida mais longeva. Cristo quer que nós sejamos felizes, sejamos alegres, que vivamos bastante. Por isso que Ele botou em cada um de nós, que nós tenhamos a necessidade de viver em união, que precisamos estar em comunidade, precisamos estar com outras pessoas para podermos encontrar a real felicidade. Quando nós vemos a igreja, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, que é estar nos encontrando com nossos irmãos, estar ali dividindo experiências, dividindo felicidade. Muitas das vezes as pessoas estão em depressão, estão tristes, mas quando encontra alguém que está feliz, alguém que nos dá um sorriso, a gente também passa a sorrir também.
Porque a felicidade, a alegria contagia. Esquecemos os nossos problemas. Muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia, que quando a gente vê alguém sorrindo para nós, a gente esquece que a nossa vida tem problema. Deus quer que a gente vivamos felizes, quer que a gente viva compartilhando. Mas, conforme a nossa história diz da Bíblia, aquele jovem saiu triste, porque só pensava nele mesmo. Possamos tirar a experiência de que Jesus está sempre nos abençoando, quer que a gente também abençoe o nosso próximo e quer que a gente viva em comunidade. Que possamos refletir e pensar nisso. Quando encontrarmos alguém, vamos dar um sorriso, uma palavra de amizade, de felicidade, tentar ser mais agradáveis com o outro. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. E para encerrarmos, vamos ficar de pé e cantarmos o hino 321. Jesus é melhor. Que Ele possa ser o melhor em nossa vida a cada dia.